Buenas galera, eu sou o Flávio Hag e você está no Itadakimasu. E hoje eu estou trazendo um vídeo, uma coluna nova que está começando aqui, que quando eu comecei o canal do YouTube, de cara, né, antes de eu até postar o primeiro vídeo, quando eu falei para alguns amigos que eu ia começar o canal, três me fizeram a mesma pergunta: se eu ia mostrar a minha coleção. E eu vou ser bem honesto com vocês, tá, gente? Eu não pretendia fazer esse tipo de vídeo. Eu não sou muito fã desse estilo de vídeo. Eu acho que fica parecendo que eu só tô querendo exibir minha coleção. Mas teve gente me pedindo depois que começou o canal. Teve gente que escreveu aqui nos comentários que queria que eu mostrasse a coleção. Teve gente que me mandou direct no Instagram. E vamos ser sinceros, né? O algoritmo do YouTube gosta desse tipo de vídeo. Então eu resolvi fazer. E por isso hoje está começando o meu tour da coleção. Então vamos rodar a vinheta e aí eu dou os avisos. Antes de começar a mostrar os volumes, mostrar as obras, eu já vou deixar bem claro para vocês que esse vídeo não vai mostrar toda a minha coleção, tá? Eu atualmente passei dos 2.700 volumes. Então isso é coisa demais. Essa estante aqui que vocês estão vendo só 3 das 8 prateleiras que ela tem. E cada uma dessas prateleiras elas tem 3 fileiras de mangás. E eu tenho 2 estantes dessas. Não tem como eu mostrar tudo isso num vídeo só, porque vai ser um vídeo de 40, 50, quase uma hora. E sinceramente nem eu me aguento uma hora. Então não vou fazer um vídeo desses para vocês ficarem aí assistindo até cansar, né, gente? Eu sei, ninguém aguenta ver um vídeo desse tamanho. Por isso eu vou fazer vídeos curtos, ali na mesma média do canal, 20, 25 minutos, mostrando 2, 3 prateleiras. E aí eu vou falar das obras, tá? Vou mostrar qual é a obra, vou comentar um pouco sobre ela, porque tudo que está nas minhas estantes eu já li, tá? Eu tenho as coisas que eu não li estão em outro lugar, não estão aqui. Então tudo que eu mostrar para vocês nesses vídeos já foi lido. Nesses meus ano que vem eu vou fazer 10 anos de coleção, né? O meu primeiro mangá foi em 2011. E então, sem mais enrolação, vamos começar logo a mostrar. É para isso que vai ser esse vídeo. Então, vou virar a câmera agora. Bom, galera, aqui eu vou começar mostrando para vocês uma pequena base do que é o meu canto de leitura, né? Onde eu tenho ali até meu videogame, onde eu sento para ler. E onde também é o cenário do Itadakimasu, né? A câmera sempre pega assim, puff que eu sento ali, a estante que aparece no fundo. E eu falei pra vocês ali antes, né? Ela é grande, ela vai lá embaixo. Ali tem os Marvel. E pra vocês terem uma noção, ó, aqui os Kimi ni Todoki são os últimos que aparecem. Mas ainda vai mais 3 prateleiras pra cima. Essas aqui de cima que vocês estão vendo é o canto que eu falei das coisas que eu ainda não li. Então o que está lá em cima são as obras que eu não li ainda. Mas todo o resto depois já foi lido. Então essa é uma das estantes. Agora eu vou mostrar aqui a segunda que fica do outro lado. Bom, essa aqui é a segunda estante, tá? Isso aqui eu já comentei com vocês uma vez, que é um quadro que eu tenho de Tormenta, do RPG, né? Que ele é autografado por todos os criadores. Vocês podem ver ali, tem os autógrafos deles. E ali atrás eu vou ter uns livros, mas depois eu vou mostrar direitinho as prateleiras. E como vocês podem ver, essa aqui também ela é grande, tá? A outra é maior, mas essa aqui tem bastante coisa. Também vai até lá ao chão.
E aqui eu vou mostrar para vocês o que eu falei de por que eu uso o Evolukit. Porque olha só, gente, ela cabe em cada prateleira 3 fileiras de mangás, bem tranquilo. Até tem que deixar no máximo ali, ó, quase nada que fica dos lados. Mas já é o suficiente para caber as 3 fileiras. Os do meio aqui eu sempre faço um boxzinho para eles, que é para não caírem. E as prateleiras são grandes. Eu vou mostrar aqui em cima os meus One Piece, para vocês tirarem uma base deles. Ó, enfileirados, o One Piece foi até o 90. E isso que eu coloco os databooks no meio. Então a média aqui nessas prateleiras é de 100 volumes enfileirados. Aqui embaixo até, ó, 21, mais 4, 25, mais 8, 33, mais 28, foi aqui uns 60 volumes, fazendo de cabeça, mas depois eu boto o número certinho. E dá bastante coisa, então. Imaginem 100 volumes enfileirados por 3 fileiras, praticamente 100, né? Bom, é isso aqui. Agora eu vou começar a mostrar as prateleiras para vocês, o que tem lá no fundo. Vocês vão ver as coisas que eu tenho. Começando essa parte então de mostrar aqui as obras. Vamos começar aqui por cima no One Piece, que eu mostrei antes para vocês. Como vocês estão vendo aqui, eu fiz um box para todos os meus One Piece, que eu separei eles por saga. Então aqui East Blue, Baroque Works, Skypiea. Cada arco tem... arco não, né? Cada saga tem o seu box. Eu ainda quero personalizar esses box, botar algumas cenas do arco e algumas partes emocionantes, né? E aí eu já fiz até aqui o Holy Cake, que é o arco da Big Mom. E aí aqui em cima eu tô colocando os de Wano, né? O ano ainda não fechou, eu acho que ele vai ter mais uns 3, 4 volumes. Mas, não, mais até, né? Porque ali é o 98, então até o 101 pelo menos o ano tá confirmado. Então deve ter uns 5 volumes ainda. E aí depois eu faço um box para ele e boto aqui na frente. Vocês podem ver, eu boto meus databook no meio, sempre onde eles acontecem, tá? Fica fácil de depois buscar informação. Então, por exemplo, Red tá aqui bem no meio de Baroque Works, que ele começa até a entrada do Chopper antes deles chegarem em Alabasta. Depois eu tenho um pouco... tá aqui. Finalzinho de Alabasta veio o Blue. Aqui tá o Yellow, ele fica no final de Enies Lobby. O Green fica no time skip, né? Quando termina Marineford, vem o Green. E aqui ainda tem o Blue Deep, que é o quinto databook, que vem depois do final de Ilha dos Tritões. E aí os outros arcos, né? Dress Rosa e o Holy Cake. Então esse é meu One Piece. Bem grandão. Ele dá a dimensão de como é que a estante é grande, né, gente? Olha só, afastando. É 90 volumes ali. E eu ainda tenho aqui no começo Wanted, que é aquele volume de histórias curtas do Oda. Eu botei junto no box, fica mais fácil de saber onde é que ele tá. Bom, agora eu vou mostrar para vocês a parte de trás ali, que tem uns livros. Agora começando a parte dos livros, tá? Aqui é minha coleção do Harry Potter. Eu tenho esse aqui que é um box, que eu acho lindo, eu acho legal essas lombadas que formam o castelo. Isso aqui é o delírio de qualquer lombadeiro, né? E eu também tenho aquele volume 8, né? Que é a Criança Amaldiçoada, que é com o filho do Harry. Honestamente, eu gosto bastante desse volume, mas obviamente o original é muito melhor, né? Continuando aqui nessa parte, aqui duas obras que são japonesas. A novel de Another, que saiu pela JBC. Eu particularmente gosto muito mais da novel do que dos mangás. Eu acho que a JBC tinha que relançar essa novel. A capa é linda, essa lombada dourada também é bem bonita e a novel é boa.
Só que assim, ó, se ela reimprimir isso aqui, ela precisa rever a edição, porque a edição tá muito ruim. Tem vários erros de português. Parece até que foi feito pela New Pop. Ainda na JBC, Densho Otoko, também é uma novel, mas é uma novel diferente, tá? Ela tem uma escrita que lembra muito internet, aqueles 4chan da vida. E é bem divertido. Eu queria que a JBC tivesse lançado o mangá dele, mas ela não trouxe, então ficou só a novel. Vale muito a pena. Aqui eu tenho um livro nacional, O Guerreiro de Alcansland, acho que é isso o nome. Sinceramente eu não gostei desse livro, ele é bem fraquinho, mas eu comprei numa promoção, então eu deixei. Não é dos melhores. Aqui Artemis Fowl é um dos meus livros favoritos. Eu tenho a coleção quase toda, falta acho que 2 volumes para mim terminar. A Disney tem no Disney Plus um filme baseado em Artemis Fowl, mas não é bom, não recomendo. Continuando aqui, Cujo, que é da biblioteca Stephen King. É bem legal, mas foi o único que eu peguei porque é legal, mas é fraquinho, né? Não vale o valor alto, então eu nem peguei os outros livros da coleção. Aqui é Batman, da Dark Side. Ele é baseado no jogo de videogame, né? No Arkham Knight. Também é bem fraquinho, não... Ficou devendo bastante, né? Porque é basicamente o jogo sendo novelizado, por assim dizer, né? O Pequeno Príncipe, isso aqui é um clássico. Eu ganhei de presente da minha namorada, eu sou apaixonado pela história do Pequeno Príncipe. Então ela me deu de presente essa edição que é linda. Tem todo um acabamento em dourado. A capa ela é um pouco... Como é que é o nome? É meio estofada. É uma capa bonita. E a edição é ilustrada, então tá lindíssimo. Aqui um livro da Marvel, Guerra Civil, que eu particularmente gosto muito mais do livro do que da HQ, tá? Mas, bom, é a Guerra Civil, se vocês leem quadrinhos da Marvel, vocês sabem o que é, né? Não tem nada a ver com o filme, mas é muito bom. Aqui são 2 obras nacionais do André Bianco, que é a coleção do 7. É uma história de vampiros, sobre 7 vampiros que são acordados aqui no Brasil. É bem legal, é bem interessante. São 2 volumes, né, o 7 e 7º, e eu recomendo bastante, se vocês querem ler autores nacionais. Continuando aqui, 3 volumes da Torre Negra, do Stephen King. Eu tenho a coleção inteira, só que eu não li os últimos 4 ainda, porque são livros muito grandes. Aqui os 3 primeiros são pequenininhos, mas a partir do 4 eles têm 800 páginas, então eu demorei para ler, eu não li ainda. Aqui é a trilogia de Tormenta, do RPG, aquele Tormenta mesmo. Vocês vão ver, ele vai estar um pouco mais para frente. Mas eu tenho a trilogia escrita pelo Leonel Caldela. E é maravilhoso, isso é uma das melhores coisas que eu tenho na minha estante. Eu já fiz resenha deles lá no site, se vocês quiserem, deem uma olhada. E a Jambô está relançando eles, então vale muito a pena conhecer. Aqui outra obra japonesa, o clássico Battle Royale. Isso aqui saiu pela Globo aqui no Brasil e é maravilhoso. É muito melhor do que o mangá, tá? E para quem não sabe, o livro ele é o original. Então, se vocês acharem para vender, vale muito a pena. Isso aqui é muito bom. Para quem não sabe, inclusive, Jogos Vorazes meio que plagiou ele. Deu até rolo na justiça. Esse livro aqui, eu não vou falar muito dele porque ele na verdade não tem muita graça. Ele basicamente é a árvore genealógica da minha família. Então, ganhei de presente da minha namorada esse ano. E aí guardei aqui na estante. Aqui é um box, começam meus boxes de livros. Esse aqui é a trilogia Millennium. Não sei se vocês já assistiram o filme do primeiro, que é Os Homens que Não Amavam as Mulheres. É maravilhosa essa trilogia. Millennium está entre as
10 melhores coisas que eu tenho na minha coleção. Os 3 primeiros livros são fantásticos. A coleção ao todo tem 6, só que depois do terceiro o autor morreu. Então os outros, a segunda trilogia, por mais que tenha os mesmos personagens, não é do mesmo autor. E sinceramente eu achei que meio que perdeu a graça. Eu tenho o 4º livro, mas não é na mesma qualidade. Então eu deixo aqui só os 3 e eu nem terminei de ler o 4 ainda. Outro box, Sherlock Holmes. Isso aqui também é maravilhoso, gente. Tem todas as histórias do Sherlock Holmes em ordem cronológica. Isso aqui volta e meia está em promoção na Amazon, então se vocês gostam de Sherlock Holmes, eu recomendo muito. Os livros eles são em capa dura e o box ele é bem grosso. Então é uma coleção que fica bonita ainda na estante, né? Mas é uma coleção boa de ler. E aqui para fechar é o meu livro Jogo de Tormenta. Vocês sabem, eu já falei várias vezes para vocês, né, que eu adoro Tormenta, o RPG. Ele vem numa caixa. Eu vou só pegar o livro para vocês verem. Ó. Esse aqui é o livro Jogo de Tormenta, ele é bem grosso. E eu deixo a caixa aqui junto. Mas, sinceramente, eu ainda não comecei a jogar. Tem que juntar um grupo de amigos, agora com a pandemia ficou difícil. Mas, bom, essa é a minha parte de livros. E agora eu vou descer aqui para começar a mostrar mangás mesmo para vocês. Continuando agora, vamos começar a falar de mangá, que é isso que vocês querem ver aqui, né? Primeira coisa, essa aqui são as únicas 2 obras que eu tenho que são importadas, tá? A primeira é Natsume Yudichou, que aqui no caso é a versão americana, então Natsume's Book of Friends. Isso aqui, gente, é maravilhoso. É um dos meus mangás favoritos de todos os tempos. O anime, eu conheci pelo anime, e o anime é um dos meus animes favoritos. Só que isso nunca vai sair no Brasil. Porque é um shoujo, tá em publicação ainda, eu tenho 21 volumes, mas ele já tem 25 ao total. E isso aqui é delicado, isso aqui é emocionante. Eu recomendo vocês darem uma olhada talvez no anime, Natsume Yudichou. Tem 5 temporadas e um filme. Conta a história do Natsume. Ele encontra um livro que era da avó dele. E nesse livro tem o nome de vários yokais. E o Natsume começa a ser perseguido por esses yokais que querem os seus nomes de volta. Só que cada yokai tem uma história, tem uma lição de moral, é lindo, é emocionante. Eu não li todo ainda, porque é a versão americana, então por mais que eu consiga ler em inglês, o meu inglês é péssimo, então eu demoro muito, mas eu quero ainda terminar de ler, porque isso aqui é muito bom. A outra obra que eu tenho importada é Le Mari de Montfray. É uma obra francesa, mas vocês já reconheceram a arte, né? É o marido do meu irmão. Eu tinha comprado muito antes de imaginar que a Panini ia publicar isso. Eu tinha um amigo que viajou para a França e aí ele falou que ia me trazer um mangá de presente. Eu pedi para ele pegar o 1 e já me trazer os outros 3 que depois eu pagava para ele. Então, na época que o dólar era barato, era mais fácil trazer da França, ele me trouxe a edição francesa. E aí casou que logo depois a Panini anunciou. Eu sou apaixonado por essa obra também, é um dos meus 10 mangás favoritos. Tanto que mesmo vendo a edição brasileira, eu mantive a francesa. Tenho a brasileira, mas mantive a francesa porque eu gosto bastante. Agora obras nacionais, tá? Atelier. Isso aqui eu não preciso nem falar, né? Ganhou o Eisner, não é qualquer coisa para ganhar um Eisner. Para quem não sabe, né, quem é do grupo dos mangás e não está acostumado com premiações, o Eisner nada mais é do que o Oscar dos quadrinhos. E ele é dado por americanos. Então, se os americanos disseram que Atelier era o melhor mangá do ano, vocês podem confiar bastante, porque os caras lá são muito nacionalistas, né? É difícil um mangá ganhar um prêmio lá. Atelier é lindo. Tá saindo numa edição muito boa pela Panini, tem sobrecapa. Infelizmente, vários volumes estão esgotados, mas a Panini já disse que tem planos de reimprimir, porque Atelier é um dos carro-chefes dela atualmente, e isso aqui é muito bom.
No Brasil já saiu 8 volumes e o 9 está agendado, se eu não me engano, agora para novembro ou dezembro. Então vai encostar de novo no Japão. Agora esperar sair o 10º lá. E aqui continuando, My Hero Academia. Vocês podem ver que a lombada do meu 1 é diferente porque eu tenho a sobrecapa que a JBC lançou na época que a obra foi publicada, né? Algumas lojas especializadas receberam a sobrecapa e uma aqui de Porto Alegre recebeu, então eu fui lá e peguei. Tem os 28 que já saíram, a JBC já prometeu agora para outubro o 29 e o 30, e aí a gente encosta de novo no Japão. Ou não, eu acho que o Japão já está até no 32, mas a JBC está sempre atrasada. Mas está aqui. Eu não sou tão fã assim de My Hero Academia. Acho divertido, mas ele não chegou nem perto das grandes obras da Jump, na minha opinião. Aqui uma curiosidade, se vocês verem, né? Padrão JBC. Todos os volumes eles têm colorido em cima do número o nome do volume. Só que a partir do 19 parece que acabou a tinta da JBC e todos ficaram brancos. É aquelas frescurinhas que pega lombadeiro, né? Só que chama atenção, ó. Simplesmente parou o padrão de ser colorido. É aquelas coisas pequenas, mas que mostram um pouco a falta de atenção das editoras. Isso incomoda um pouco o leitor. Agora eu vou mostrar a parte de trás lá. Bom, vamos lá. Segunda fileira da estante, dessa prateleira no caso, né? Aqui tá meus Kuroko no Basket. Já teve vídeo aqui no canal sobre a obra, o link vai estar aqui em cima no card. Eu já falei antes até para vocês que eu tenho que fazer uns boxezinhos para essas que ficam na ponta. É para não cair, fica mais firme. Então aqui tá os 30 volumes de Kuroko. E bom, não vou falar muito porque vocês já viram o vídeo dele aqui no canal e se não viram ainda, assistam, tá? Passamos agora Sailor Moon. Eu tenho aqui no começo, eu botei em ordem cronológica, inclusive, né? Aqui no começo tá codinome Sailor V, que na teoria acontece antes, né? A JBC publicou depois, mas numa cronologia ele acontece antes da obra principal. Aqui começa Sailor Moon, os 12 volumes. Sinceramente, não é uma edição muito boa. Sailor Moon foi uma obra que me deu uma leve decepcionada. Eu fui muito pela nostalgia do anime e acabei não curtindo tanto assim o mangá. Para quem não sabe, a JBC já anunciou que vai publicar o Sailor Moon Crystal, né, que seria o Kanzenban de Sailor Moon, mas ainda não tem uma previsão, acho que vai ficar só pro ano que vem mesmo. Mas eu tenho já no tanco as 12 edições e não vou pegar o Kanzenban, obviamente. E aqui no final, Sailor Moon Short Stories, que são as histórias extras pós-final de Sailor Moon. É divertidinho, mas é muito mais para fã. Eu só tenho porque eu fiz assinatura na época e aí acabei ganhando todos os volumes, né? Aqui no canto, All You Need Is Skill, os 2 volumes. A JBC já até publicou uma edição Big, né, que tinha definitiva com os 2 volumes num volume só. Mas eu não troquei, eu continuei com essa edição normal. Eu gosto de All You Need Is Skill. Eu acho divertidinho, ele não é pretensioso, ele cumpre o que promete e diverte. Inclusive eu gosto do filme americano, né, aquele No Limite do Amanhã, que é com o Tom Cruise, se eu não me engano. E eu acho que até a adaptação americana ficou bom. Não é obviamente fiel, mas ainda assim é bom. Continuando aqui, 2 obras que ficam no outro cantinho. Burn Up, do All Great. E, gente, isso aqui é horrível. É aquele tipo de mangá que eu só lembro que eu tenho na coleção quando eu mexo na estante e eu vejo ele. Porque senão eu não ia lembrar que eu tinha isso aqui. É um volume único, a JBC lançou isso em 2012, 2013. E isso aqui é esquecível, é tão esquecível que eu acho que nem a JBC lembra que tem. Aqui,
começam algumas obras do Shikai, tá? Ela e o Seu Gato. Eu acho que é o mais recente que a New Pop lançou dele. Acho até que foi o último que a New Pop lançou do autor, porque o resto começou a sair pela JBC. Mas é um volumezinho único, bem divertidinho. Ele é fofinho, é a história da guria com o seu gato. A gente vê um pouco o ponto de vista do gato. E se eu não me engano, aqui na capa, ela tá lendo Your Name. Pelo menos parece muito a capa de Your Name. E a Your Name é do Shinkai também, então eu acho que é um easter egg que ele fez aqui. Outra obra do Shinkai, O Jardim das Palavras. Aquela obra problemática sobre a professora que se relaciona com o aluno. Eu não assisti o filme, o pessoal diz que o filme é muito melhor, mas vou dizer que o mangá não é ruim. Ele só é ok. Podia ser um pouco mais. Eu acho que de todas as obras do Shinkai que eu tenho, é a mais fraca. Continuando aqui, Zetsu no Tempest. Isso aqui eu gosto bastante, eu acho bem legal. Vai ter um vídeo no canal ainda esse ano de Zetsu no Tempest. Eu tô terminando de ler Pandora Hearts e logo depois eu já vou começar Zetsu. Eu gosto bastante. Uma curiosidade dele é que a história vai só até o volume 9. O 10 é um volume de extras, coisas que acontecem após o final da história. É bem legal, ele dá um complemento bem interessante. É aquilo que a gente gosta de ver, de saber como os personagens ficaram depois do final da obra. E o 10º volume de Zetsu no Tempest é isso. É um volume inteiro para a gente ver as consequências do que aconteceu e como eles estão vivendo agora. Eu acho que enriquece ainda mais a história. Aqui Devir, The Ancient Magus Bride. É o 7º volume da obra. Eu tenho 7 aqui, mas eu já tenho até o 11. Só que eu ainda não li, porque falta pegar o 8 que está com um amigo meu. Ele comprou para mim e eu ainda não fui na casa dele buscar. Mas lidos já tenho 7 volumes. Eu gosto bastante, não é nada épico. E o trabalho da Devir está muito bom. Vocês podem ver, são uns volumes grossos, com sobrecapa. A capa é linda. E eu gosto bastante. Um pouco problemático, é verdade. Mas é interessante. É uma releitura de A Bela e a Fera, mais ou menos, mas um pouco mais problemático. Não que A Bela e a Fera já não seja problemático. Aqui Citrus, da New Pop. Eu tenho já os 10 volumes, mas eu só li os 3 primeiros por enquanto. E eu vou dizer para vocês, eu sou meio preguiçoso para Citrus, porque não é tudo isso não. Eu acho legal as capas, né? A New Pop fez, as capas se juntam a cada 2 volumes. Aqui eu só tenho a 1 e o 2 para mostrar, mas depois a 3 se junta com a 4 e vai assim até o final, né? São 10 volumes. Eu preciso reler, reler esses 3 volumes para poder ler os últimos. Mas, sei lá, New Pop fez propaganda demais, não me pegou. Mas aqui 2 obras da New Pop que ela fez propaganda demais e que eu gostei das 2. Joy, inclusive tá trocado aqui, na verdade. Joy vem antes de Joy Second, obviamente. Eu peguei há pouco tempo o Joy, de tanto que o pessoal fala, de tanto que vocês recomendam, peguei. Eu adorei o primeiro volume, eu achei ele muito bom. Mas o Joy Second já foi um pouco mais frustrante. Eu achei que ele ficou muito mais voltado para fã, para gente que tinha gostado realmente do primeiro. Não foi o meu caso, eu gostei do primeiro, mas não a ponto de querer ver uma continuação. Então Joy Second eu achei meio desnecessário. Eu acho que se forem fazer um 3º volume, não tem motivo. Então, mas recomendo, se vocês gostam de BL, né? Eu que não gosto de BL, adorei o Joy, então eu acho que vocês vão gostar com certeza. Aqui Given, esse sim eu sou apaixonado. Mesmo não gostando de BL, eu adoro o Given, eu acho uma obra bem interessante de ver. Eu acho que a autora trabalha bem a obra. Eu gosto da arte e me diverte bastante.
São volumes que me prendem e eu leio eles bem rapidinho. Eu não sei se todos estão disponíveis, mas tentem dar uma olhada, tentem dar uma chance. Given é muito bom. E agora vamos para a última fileira. Vamos lá, gente. A última fileira da prateleira, tá? Como eu falei para vocês, não tem como eu fazer um vídeo de tudo, porque foi só 3 fileiras aqui e olha tudo que eu já mostrei para vocês, né? Então imaginem, a de baixo já tem mais 3 e todas vai ser assim. Bom, vamos lá. Another, falei para vocês há pouco, né? Quando eu mostrei a novel, então eu tenho aqui Another, o mangá. A arte do mangá eu acho bem bonita, mas é o que eu vou botar um pouco mais para frente. A arte do mangá eu acho bem bonita, mas é o que eu falei antes. A novel é melhor na história, então eu não peguei a edição de relançamento, tá? A minha é a original, a primeira edição, então eu não tenho o Another Zero, por exemplo. Talvez um dia eu vá atrás, mas não sei, não é algo que me atiça tanta curiosidade. Na verdade, aqui ó, vocês vão ver que essa fileira, ela é meio que a fileira do lixo, tá, gente? Ela vai, tanto que ela tá lá para trás, justamente por isso. E começando com a questão do lixo, vamos lá. Dobit, aquele mangá bizarro que a JBC trouxe, que é meio que uma cópia de Jogos Mortais, né? É um grupo de escola que tá preso dentro de uma casa e aos poucos um vai morrendo e eles têm que descobrir quem é o assassino entre eles. É meio clichê, é um final bem previsível, é completo em 4 volumes. E isso aqui foi tão esquecível que ele nem figura nas listas de piores mangás, porque o pessoal nem lembra de botar ele nisso. Mas aqui a gente tem o que é quase unânime no mundo todo, que é um dos piores mangás já publicados no Brasil. Jogo do Rei, né? Há pouco tempo ganhou até o anime, né? O Zama Game. E, nossa, gente, isso aqui é lamentável. É um chorume completo isso aqui, porque ele é pra agradar o otaku nojentinho, sabe? Ele tem sexo, ele tem morte, ele tem violência exagerada e tem um final horrível que paga de intelectual. Então, nossa, o Jogo do Rei é lamentável. Eu até tinha que reler ele pra ver se é tão ruim quanto eu lembro. Porque, nossa, é muito ruim. Eu acho que o que torna ele ruim é muito mais o final do que tudo que acontece nele. O final é muito lamentável. E falando em obra que tem um final extremamente lamentável, Bullet Armors. E não é que Bullet Armors tem um final lamentável, ele simplesmente não tem um final. E aí vocês devem estar pensando, tá, Hag, mas ele foi cancelado aqui pela JBC? Não, ele foi cancelado no Japão. A editora do Japão cancelou ele e a JBC mesmo assim trouxe, publicou todos os 6 volumes que existem, só que não tem final, é um final que fica completamente aberto. O protagonista ainda tinha algumas ambições que não foram cumpridas. E ficou assim, ficou um final sem ser um final. A arte até era interessante. Quem é mais antigo deve lembrar que o Del Greco ele teve a ousadia de dizer que isso aqui era uma mistura de Fullmetal Alchemist com Hunter x Hunter. E o motivo é bem simples, é porque o protagonista tem um braço de metal e procura o pai. E só por isso o Del Greco disse que parece Fullmetal Alchemist e Hunter x Hunter. Sinceramente, eu queria saber que drogas ele usa. Aqui um mangá coreano, né? Não é bem mangá, é aquela palavra que eu nunca ouso tentar falar, porque eu não sei como é que se fala. Angry. Isso aqui saiu pela Conrad. Vocês podem ver até que a capa tá do outro lado, porque ele é coreano. Então, a edição coreana, como vocês sabem, ela é igual à brasileira, né? Ela segue a nossa ordem de leitura. Para vocês terem uma noção de como esse mangá é bizarro, olhem para essa capa do volume 6 e tentem encontrar o erro dela. Eu vou mostrar o erro para vocês. Olhem esse braço e me respondam, é de quem esse braço? Se é do personagem que está sem
sem camisa, tá num ângulo completamente bizarro. Se é do personagem que tá com camisa, onde foi parar o resto da camisa desse braço? Isso só mostra como é bizarro. Aqui tem uma outra capa também, que é uma proporção corporal que não faz sentido. O braço do protagonista, por exemplo, tá no meio do peito do outro. É muito estranho. É uma proporção corporal que não faz sentido. Ele é completo em 6 volumes, tá? Mas vocês podem achar isso aqui fácil num sebo. Ele fala sobre judô até. Se tiverem curiosidade, peguem. Mas já vou avisando, não é nada memorável. Continuando. Quem é Sakamoto? Também é outra obra que eu peguei muito pela curiosidade do anime. Era famoso o anime. Mas é uma capa horrível. Isso é super poluído. E não foi nem perto da diversão que eu esperava que fosse ser. Todo mundo me dizia que, nossa, isso aqui é maravilhoso, pega que tu vai dar risada. E eu até dei algumas risadas, mas na maior parte do tempo eu achei isso aqui vergonhoso. Aqui, Renchi Bangá, a coletânea da JBC, né? Ela disse que ia sair um terceiro volume, nunca mais saiu. Ela também nunca mais fez o BMA. Mas eu tenho as 2 primeiras edições. Eu até nunca concordo com quem são os vencedores, mas o primeiro é bem melhor do que o segundo, tá, gente? O primeiro tem realmente obras muito boas. O segundo já foi um pouco mais decepcionante. Aqui, uma das obras que pra mim assim, ó, é facilmente top 3 das piores da minha coleção. Opus, do Satoshi Kon. O que é decepcionante porque eu tinha muita expectativa por ser do Satoshi Kon. É um dos grandes nomes dos mangás. Só que justamente a obra dele que saiu no Brasil é a obra que está inacabada. Então, ela não tem um final. O final fica meio em aberto. Para vocês terem uma noção de como é algo que não foi nem finalizado direito, ela não tem propriamente 4 capas. Ela basicamente usa a mesma capa invertendo as cores. Viram? É a mesma capa dos 2 lados, só inverteu as cores. E o final é bem ruim, né? O autor morreu sem ter finalizado a obra. E aí usaram um manuscrito dele, não ficou bom, não ficou legal. Não conseguiu trabalhar o que queria. Samurai 7, da JBC. Foi um dos primeiros mangás que saíram em Off-White. E esse, sinceramente, eu gosto. Eu não comprei, tá? Eu ganhei ele de presente num amigo secreto. Só que é bom, ele é divertido. Tá, bom talvez eu esteja exagerando. Ele é divertido, ele é legalzinho. Ele se propõe a fazer uma coisa básica e faz essa coisa básica. Então não dá pra cobrar muito de Samurai 7 se ele nunca tentou ser. Eu sinceramente recomendo. Eu acho que é uma obra divertidinha. Só 2 volumes, então eu acho que esse vale a leitura para ler um negócio diferente. Antes de continuar aqui, eu vou pegar um outro que está aqui do lado, que é para fechar a parte do Makoto Shinkai, que é 5 centímetros por segundo. Eu gosto desse aqui. É o meu mangá favorito do Shinkai. Eu acho que 5 centímetros por segundo é o melhor dele. Eu não assisti o filme, mas só o mangá já me conquistou muito. Eu gosto bastante desse mangá. Então, depois eu vou mostrar os outros do Shinkai que eu tenho aqui na coleção. Mas já vou adiantar para vocês. 5 centímetros por segundo é o meu favorito. E por que eu mostrei ele primeiro? Porque agora são 2 obras do mesmo autor. Que eu já falei para vocês que eu considero ser o autor mais superestimado. Todo mundo diz que ele é fantástico quando eu acho ele só ok. Que é o Oku. E eu sempre falo para vocês, o próprio nome dele já diz o nível das obras dele. A primeira é Inuyashiki, que saiu pela Panini. Eu não sei se vai conseguir pegar o efeito, eu vou até tirar do saquinho para mostrar para vocês. Ó,
Todas as 10 capas de Inuyashiki têm esse efeito holográfico. Então a gente tem que dar os méritos quando as editoras acertam, né? A Panini mandou muito bem nas capas de Inuyashiki, todas elas têm esse efeito holográfico. E pena que não condiz com a obra, né? Inuyashiki também era um mangá que tinha uma proposta muito interessante e não entregou. Foi um pouco decepcionante. Inuyashiki me decepcionou tanto que eu não peguei Gigant, porque eu enchi o saco do autor, eu cansei dele. Aqui a outra obra dele, que é a grande obra dele. Eu tenho todos os 37 volumes da obra, que é Gantz. Eu particularmente sou do grupo que gosta de Gantz, tá, gente? Sei o que vocês estão pensando agora do final, porque o final é uma porcaria, e eu concordo com vocês. Mas eu ainda acho que a experiência de leitura de Gantz é mais positiva do que negativa, tá? É um mangá que me pega, me diverte. Tem todos os problemas de Gantz? Tem. Ele tem hipersexualização, ele tem violência exagerada, tem tudo isso. Se vocês pegarem Gantz achando que não vai ter isso, vocês já estão errados. Mas Gantz tem. E mesmo assim eu acho que ainda vale a leitura porque a história é divertida, a história pega. Não tentem tirar grandes lições de moral, porque vocês não vão tirar. Vocês não vão tirar grandes lições de moral de nenhuma obra do Oku, tá? Nem no Yashiki, que era sobre um idoso, vocês vão conseguir isso. Uma curiosidade, o volume 35 de Gantz é a única vez que eu paguei a mais num preço de capa de um mangá. Eu tinha todo o Gantz e me faltava só o 35. E aí, depois de quase 3 anos procurando, eu enchi o saco e comprei na Comics por 50 pila. Até hoje eu me arrependo disso, mas foi a única vez que eu cedi aos mercenários. Vamos lá, fechando. Aqui tem Prophecy, da JBC. Mangazinho legal esse aqui. 3 volumes. Faz a gente questionar um pouco sobre o poder das redes sociais e também sobre exploração, a diferença social. É bem interessante, eu não esperava encontrar isso em Prophecy e a obra entregou. Então, infelizmente é muito difícil achar ele para vender hoje em dia e eu acredito que não está nem perto dos planos da JBC de republicação. Mas é um mangá bem legal, gente. Se vocês acharem num sebo ou alguém vendendo, tentem dar uma chance, vale bastante a pena. Aqui 2 obras da Panini, eu vou puxar mais para cá para mostrar melhor. Mary Grave, 5 volumes. Eu não ia colecionar Mary Grave, mas o primeiro volume eu ganhei da Panini de presente para ler. Então eu li, eu gostei do primeiro volume, ele me conquistou, e aí eu resolvi comprar os outros 4. Mary Grave, ele tem um problema sério, tá, gente? Ele foi cancelado no Japão, e o final dele foi completamente corrido. Mas ainda assim eu acho que ele conseguiu entregar uma experiência boa, tá? Mary Grave me surpreendeu, ele inesperadamente foi interessante. E é uma coleçãozinha só de 5 volumes, curtinha. Ainda é da época que era barato. Ele era R$ 22,90 o preço de capa dele. Deixa eu ver se vai focar. Focou. R$ 22,90. Então, ainda é da época que, convenhamos, né? R$ 22,90 ainda era barato, porque hoje a gente está pagando 30, 32 já. Mas se vocês quiserem dar uma chance, peguem 5 voluminhos, ele é bem interessante de ler. Inesperadamente bom, eu recomendo. E para fechar esse vídeo, The Wending Eve, acho que é assim que se fala, não sei. Como eu falei para vocês, meu inglês não é tão bom assim. Isso aqui é um volume único de histórias curtas, tá? Sobre véspera de casamento. É bem interessante. Isso aqui é de uma época que a Panini investia muito em volumes únicos. Ela praticamente todos os meses ela publicava um volume único e um deles foi esse aqui. E sinceramente era algo que eu queria que as editoras voltassem a fazer.
A gente via muito volume único interessante que não era esperado. The Wind Eve, teve HAL, teve The Good Sly, e a JBC trouxe Nijigahara Holograph, assim, ela trouxe O Homem que Foge. Então as editoras tinham que voltar a apostar nesses volumes únicos, porque é mais rápido de comprar, né? A gente compra e termina. Acho que hoje a única que faz isso ainda é a New Pop, mas ela aposta muito mais em Boys Love do que no público geral, né? Eu acho que tinham que trazer mais. Esse aqui, se eu não me engano, até é um Josei. Eu teria que confirmar, não sei de cabeça. Mas é bem legal. E recomendo, por ser um volume único, se vocês acharem baratinho, leve porque ele é divertido. E é isso. Essas são as duas primeiras prateleiras da minha coleção. Então, como vocês viram, é muita coisa. Não vai ter como eu mostrar tudo durante um vídeo só, né, gente? Eu vou ter que fazer outros vídeos. E aí, no próximo vídeo eu mostro mais duas, talvez três. E é isso. Me digam o que vocês acharam. Vocês têm alguma dessas obras que eu mostrei aqui? Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixem seu like. E é isso. Até a próxima quinta-feira a gente volta com um vídeo de resenha.